Vamos para o penúltimo pilar do nosso projeto de vida, que é o pilar relacionamentos. E como é gostoso a gente se relacionar. E como muitas vezes a gente deixa de se relacionar por falta de maturidade emocional e espiritual. Quantas vezes a gente deixa de ser exemplo de Cristo dentro da nossa própria casa, porque a gente simplesmente está descontrolada emocionalmente. Então, a inteligência emocional, como eu falei para vocês, é a base, tá? A inteligência emocional aliada à palavra é a base para a gente ter uma vida mais conectada com o outro. E aqui, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o engajamento da sua família no projeto de vida. Então, como vocês sabem, eu sempre deixo à disposição de vocês o material do projetinho de vida. Então, se teu filho tem aí acima de 7 anos, você já pode fazer o projetinho de vida com eles. Então, eles vão tomar decisões, vão começar o processo de tomada de decisões. De repente, é uma criança que tem muita dificuldade de ficar quieta, e normal, são crianças. De repente, é uma criança que desobedece muito, né? 7 anos ali já está desenvolvendo um pouco de malícia, já começa a mentir. Mas é uma criança que precisa começar a sonhar, que precisa aprender sobre regras, que precisa começar a guardar a mesada, né? Que precisa aprender a respeitar os seus amiguinhos, que precisa aprender a ter um relacionamento com Deus, obedecer às regrinhas da casa. Então, você pode sentar com seus filhos, imprimir o material e perguntando de forma muito leve o que ele gostaria de desenvolver ali naquele ano. Filho, esse ano, né? Vamos colocar aqui algumas metas para você. Por exemplo, a meta de rezar todo dia à noite antes de dormir, de ler a palavra, de fazer as tarefinhas. E aí, sempre lembrando que quando a gente fala de criança, você pode estabelecer uma recompensa, um reconhecimento se ele faz todas aquelas tarefinhas durante a semana. Na internet, você vai encontrar as tabelinhas de cada tarefa que cada idade pode realizar. Então, 5 anos já pode tirar o lixo, 7 anos já dobra a roupa, já lava a louça, 10 anos, né, já leva o cachorrinho para passear, enfim. Você vai encontrar essas tabelinhas e de acordo com a estrutura da sua família, né, lembrando que cada família tem uma estrutura diferente, tem pilares diferentes, tem necessidades diferentes, você vai estabelecer essas regrinhas, essas metas, esses objetivos para os seus filhos a partir de 7 anos, tá? Adolescentes, a gente sabe que é mais complicado porque eles falam pouco e ter esse engajamento mais desafiador, mas também é importante você fazer. Eu faço com a minha filha Gabriela, né, há bastante tempo. Então, todo ano a gente senta, coloca as metas, os objetivos e ano a ano ela foi entendendo a importância disso. Então, hoje, por exemplo, ela já tem uma rotina muito saudável, onde ela naturalmente já acorda, já toma banho, já vai para a escola, já sabe a hora de ir para a academia, de fazer atividade física. Então, a gente vai aos poucos engajando eles nos projetos familiares, né, nos projetos com a escola, com os projetos futuros. Então, os adolescentes ali de 15 para frente já estão começando a se preocupar com o vestibular, com a escolha da profissão, já tem que ter um tempo de qualidade maior no estudo, com menos tela. Então, tudo isso pode ser combinado familiarmente fazendo o projetinho de vida. Então, a partir dos 7 anos você já pode engajar a família. E quando se trata do marido? Sei que às vezes é um pouco desafiador, sei que alguns maridos não querem fazer, ou acham que é besteira, ou não se colocam à disposição. Convide de coração aberto. Amor, vamos sentar para a gente fazer o projeto de vida? Vamos desenhar a nossa vida para os próximos anos? Se ele disser sim, ok. Faça um momento, faça uma comidinha gostosa para vocês, um lanchinho, de repente vai fazer todo mundo em família, coloca ali uma batatinha frita que as crianças gostam, né? De repente você e seu marido vão fazer com uma tacinha de vinho ou um suquinho para todo mundo, e aí vocês vão fazer os cartazes de metas, vão fazer os combinados de cada área da vida para as crianças, e você e seu marido vão fazer o projeto, ou você e sua esposa, combinando um com o outro. E isso tudo leva a quê? Leva ao estabelecimento de uma rotina para casa. Olha como é poderoso. Se vocês combinam com os filhos e todo mundo consegue entrar nessa ressonância, vocês conseguem estabelecer uma rotina muito poderosa para a casa de vocês. E aí o crescimento é
1000 vezes mais rápido e 1000 vezes melhor, porque muitas vezes nós mulheres, a gente carrega esse fardo, esse peso de tentar corrigir os filhos, corrigir o marido, arrumar a casa, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer tudo ao mesmo tempo, trazendo um cansaço emocional e físico muito grande. Então, quanto mais engajada a sua família está no projeto com você, melhor para eles e todo mundo vai conseguir se conectar muito melhor, tá? Caso seu marido diga que não quer, que não deseja, na verdade a maioria dos maridos, né, querem fazer principalmente a parte financeira, porque geralmente a mulher corre muito disso, geralmente, tá, gente? Não tô dizendo que são todas as casas, nem todas as famílias, mas geralmente a mulher, ela corre muito dessa parte financeira e o marido, ele já tem um controle maior e aí ele quer, né? Ele quer conectar para poder fazer essa planilha, para poder unir os salários, para poder fazer com que a família tenha um movimento financeiro muito mais saudável e a mulher corre. Então, de repente, seja a sua hora de corajosamente convidar o seu marido para trabalhar em cima desse projeto de vida e fazer esse alinhamento financeiro da família, ok? Um dos pilares nessa área de relacionamento, principalmente família e desenvolvimento amoroso, é a comunicação que edifica. Então, mães, pais, esposos, né, precisam tomar cuidado com a comunicação dentro do lar. Eu não sei como que tá a tua família hoje, mas de repente tá aquele furdunço, né? Eu falo aquele pandemônio de desorganização e muitas vezes vocês não sentam para conversar, tem as crianças pequenas, você e seu marido estão muito cansados e aí vocês não têm esse momento de conexão, de comunicação, que isso acaba interferindo, atrapalhando no desenvolvimento dessa família. Então a comunicação que edifica, ela perpassa por ouvir, praticar uma escuta ativa poderosa e a partir dessa escuta ativa eu responder aquilo com o meu coração manso. Fácil? De jeito nenhum, principalmente para os coléricos, né? As mães aí que gritam os meninos, vai tirar essa roupa do chão, vai arrumar essa cama, vai estudar, sai desse celular e vira aquele pandemônio dentro de casa, né? E aí às vezes você culpa seu marido pela ausência dele, e aí ele te culpa e aí vira aquela confusão. Então, trabalhem dentro desses pilares um objetivo para a vida de vocês, para esse novo projeto de vida, uma comunicação que edifica. Então, aqui em casa a gente procura sempre, né, ter as nossas conversas e a gente aprendeu que a gente não pode ter essas conversas à noite, muitas vezes perto de dormir, porque aí a gente perde o sono, né, ou vai dormir brigado. Então, às vezes é preciso, né, ter as reuniões familiares para fazer os alinhamentos do que está fora de ordem. Onde você trabalha não tem a reunião para você fazer esse alinhamento, né, das ações, das atividades? Às vezes na sua casa você também vai precisar dessas reuniões. Então, a comunicação que edifica, ela é uma comunicação baseada em amor, baseada em cuidado, em educação, mas também em disciplina. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de família, lembrando que família é filhos, pai, mãe, tio, primo, irmão e etc. Desenvolvimento amoroso é você e seu esposo, né? O homem e a sua esposa. E quem não tem ainda, nessa parte de desenvolvimento amoroso, coloque uma lista das 10 características que você quer que o seu companheiro ou a sua companheira tenha. Você precisa desenhar e co-criar o homem ou a mulher que tu quer para a tua vida. Porque não é bom que o homem ande só. A palavra de Deus diz, então Deus fez o homem para a mulher para o homem. Deus fez as pessoas para elas andarem em unidade, né, para formarem as famílias. E isso é muito lindo. E muitas mulheres hoje têm essa fala de que nenhum homem presta, que não tem homem no mercado, que tá muito difícil. E aí começam a criar essas crenças e repetir isso constantemente e com isso tu não consegue realmente encontrar ninguém, tu vai ficar sozinha, morrer sozinha. Então tu precisa mudar a tua comunicação, desenhar a pessoa que você quer. Isso é muito poderoso. Então, quando a gente fala, né, de família, filhos, pai, mãe, né? Tudo isso que envolve o seio familiar, é preciso ter um cuidado e uma consciência de que pai e mãe precisam educar e disciplinar filho. Então, quando eu falo de uma comunicação que edifica, e eu sei da dificuldade que é não dar uns berros dentro de casa, eu não estou falando só de uma comunicação
só de amor, só de carinho. Eu amo colocar minha filha no colo, ela tem 16 anos, é do meu tamanho, coloco ela no colo, beijo, abraço, mas é preciso disciplinar os filhos. É preciso mostrar os caminhos. Se você pegar Provérbios, tá cheio, né? Cheio de coisas sobre pais e filhos. Meu Deus, que a gente poderia, ficar aqui um tempão. O filho sábio aceita a disciplina do seu pai, o zombador recusa a ouvir a repreensão, né? Nossa, tem muita coisa aqui sobre criar os filhos. Quer ver? O filho, Provérbio de Salomão diz, o filho sábio alega seu pai, o filho tolo entristece a sua mãe. Tem muita coisa sobre criação dos filhos e a gente precisa sim estudar muito sobre isso. Deixa eu ver. Provérbios 4 fala muito sobre isso. Enfim, eu vou deixar a lista de versículos para vocês. Então, cabe ao pai e à mãe disciplinar o filho. E é muito importante que o pai também esteja presente, porque muitas vezes a mãe está ali na criação do filho, o pai está fora trabalhando, chega em casa cansado e o peso recai muito sobre a mulher. Então, a mãe, ela tá ali para dar o amor, para colocar no colo, para dar direção na vida, e o pai para dar o limite, o pai para colocar o freio. E muitas mulheres criam seus filhos sozinhas e acabam assumindo esse papel de ser o pai e a mãe dos filhos. E eu sei o quanto que isso é desafiador. E aí talvez para você seja mais desafiador porque você vai precisar equilibrar o amor, a direção e a correção. Mas eu quero que vocês entendam que a correção faz parte da criação dos filhos. E eu, particularmente, Manuela, tá? Especialista em desenvolvimento humano, não concordo com a correção física, com o castigo físico, tá? Eu não concordo com bater nos filhos. Mas eu concordo sim com as conversas direcionadoras, eu concordo sim com o pulso firme do pode, não pode, não é certo e é errado. E os filhos precisam desses limites que hoje os pais, infelizmente, estão deixando à mercê, estão deixando soltos. Então a minha filha, por exemplo, ela tem 16 anos, mas existem os limites dentro de casa que ela precisa cumprir. O celular dela tem hora para funcionar, tem tempo de tela. Então a gente precisa tomar esse cuidado de pegar a criação dos nossos filhos de volta e não imputar apenas para a escola, para a sociedade, para o mundo e para a rede social, tá? Então, falando em família, filhos, pai e mãe, e aí eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer. Qual conversa você está evitando e qual pedido de perdão está atrasado? Muitas vezes a gente precisa ter conversas difíceis com os nossos filhos, com os nossos pais, e a gente precisa liberar perdão para os nossos pais. A gente precisa aceitar os pais que nós tivemos para a nossa vida prosperar. Só o fato de os nossos pais terem trazido a gente para o mundo já é suficiente para a gente ser grato. Então anote essas perguntas. Qual conversa difícil você está evitando? E qual pedido de perdão está atrasado na sua vida que precisa ser feito hoje com seus pais, com seus filhos, com seus familiares, tá? E quando a gente fala de desenvolvimento amoroso, a gente está falando de relacionamento conjugal, né? A gente está falando de casamento, a gente está falando de vida sexual ativa dentro do casamento. Tem a minha amiga Ariane Marques, que é maravilhosa, que traz isso com muita maestria, né? Com as imersões para casais, com o papo calcinha, com o papo cueca, né? Com todas as ministrações que ela faz para casais, para que os casais possam restabelecer a conexão entre si, ter uma noite do casal, pelo menos uma vez por mês, para sair só o casal, para fazer algo que goste, colocar as crianças para dormir cedo, para você e seu marido poderem sentar no sofá, assistir algo que vocês gostem, né? Beijar, cheirar, amassar, tá ali juntinho. Tudo isso é muito importante. Então, de 0 a 10, o quanto que você tem se dedicado intencionalmente a ter um relacionamento amoroso, né? Ter o dia da família, então o dia dos jogos com os filhos. À quinta-noite a gente vai fazer os jogos com os meninos, com as crianças. Sexta é o happy hour da família, aqui em casa a gente ama isso. Então todo mundo vai pra cozinha, né? E a gente vai fazer um prato gostoso, e a gente vai tomar um vinho, a Gabriela vai tomar a Coca-Cola dela, e a gente vai bater papo, e a gente vai conversar. Então são coisas tão simples e tão pequenas. Perguntar para os seus filhos antes de dormir: filho, você se sentiu amado hoje? Que horário você se sentiu amado? Né? Para quem é mãe de adolescente, lê o livro As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes. Tem um outro livro maravilhoso que chama Seja Feliz Meu Filho, muito poderoso, né? Um livro de um psicólogo, que eu amo esse livro.
Então, buscar conhecimento na atualidade, quem é pai e mãe de adolescente principalmente, precisa buscar muito conhecimento para que você possa estar presente na vida dos seus filhos, desenvolvendo e preparando eles para o mundo, mas também disciplinando, tá? Isso faz parte do processo, ok? E lembrando que quando a gente fala de casamento e de família, nós temos milhares de versículos que falam, né, sobre isso, e eu também vou deixar aqui para vocês. Então eu quero que vocês tomem as decisões agora, né? O que eu vou fazer com a minha família, quais as 4 decisões que eu tomo nessa área de família, envolvendo pai, mãe, irmãos e filhos, e quais as decisões que eu tomo com relação ao desenvolvimento amoroso. Então, se eu não tenho uma pessoa ainda, qual é a pessoa que eu quero? Desenhar essa pessoa que você quer. Se eu já tenho uma pessoa, como intencionalmente provocar ações e comportamentos que possam melhorar esse relacionamento. E a vida social, que é você com os seus amigos, né? É muito gostoso que a Bíblia fala sobre os amigos. A Bíblia fala sobre quão é precioso. Deixa eu ver aqui, ó. Provérbios 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em Provérbios 18:24 diz: há amigos mais chegados que irmãos. Em Eclesiastes 4:9-10 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E um ponto muito importante sobre amigos, positivo, é que assim, ó, quando você olha os maiores... alguns dos grandes milagres da Bíblia, os amigos foram lá, né? Os amigos impulsionaram. Então a gente teve lá Barnabé que pediu, né, para Jesus curar a cegueira da chula. A gente teve os amigos que passaram, eu não lembro qual era o nome, mas que passou o amigo por cima do telhado e desceu para que Jesus pudesse curá-lo. E assim outros e outros e outros. Então você precisa de amigos para segurar a tua mão na hora da angústia, principalmente. Mas também é importante você estar aberto a olhar com um olhar um pouco mais crítico sobre a mesa que você está sentando, o ambiente que você frequenta e as pessoas com quem você divide a sua vida. Porque os amigos acabam dividindo a vida junto com a gente. Então, você acaba contando a sua vida para os seus amigos, seus problemas, seus sonhos, seus projetos, suas dificuldades. E esses amigos o que fazem? Te impulsionam ou te puxam para baixo. O ambiente que você está te molda. Então, nós somos... muito parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então esses amigos, eles apoiam os teus projetos, teus planos, eles te corrigem quando você está errado. Esses amigos, eles te impulsionam para crescer, ou esses amigos fofocam, falam mal da vida dos outros, estão o tempo todo em pecado, né, fazem coisas erradas, mentem. Como são esses amigos? Então muitas vezes nós precisamos sim mudar de ambiente. Muitas vezes nós precisamos sim mudar a mesa que nós estamos sentando. Muitas vezes nós precisamos sim sair daquele ambiente e buscar outros amigos, outros ambientes que colaboram, que contribuem com o nosso crescimento e que a gente também contribui. Tem uma coisa que eu falo muito para minha filha e eu quero falar para vocês hoje. Eu sempre falo para ela assim, ó, cuidado com os ambientes tóxicos. E cuidado para que você não seja a pessoa tóxica do ambiente. Então muitas vezes a gente tem que se corrigir, porque a gente tem uma amiga que fala mal da outra amiga e a gente aceita isso. Então você também está se tornando uma pessoa tóxica. Então o que eu preciso fazer? Se a amiga A está falando mal da amiga B para mim, que sou a C, eu preciso cortar isso. Eu preciso dizer, amiga, isso não é legal, a gente está falando de uma pessoa que a gente ama, vamos parar com isso. Se uma pessoa me impulsiona a fazer uma coisa errada e eu aceito, eu também estou sendo tóxica. E às vezes eu impulsiono e às vezes eu sou a pessoa que fofoca. Quantas vezes eu já gravei um áudio para fazer um comentário e eu parei e apaguei o áudio porque eu pensei, isso não vai edificar a pessoa que vai ouvir. Eu só tô levando uma fofoca para ela que de repente ela vai até passar adiante, de repente vai até prejudicar outra pessoa. Então nós temos que nos preocupar. Então às vezes a gente precisa mudar de mesa, a gente precisa mudar de ambiência, a gente precisa cuidar disso. Quais são as decisões que você toma acerca disso? Você vai mudar de mesa esse ano? Você vai ser a pessoa que talvez vai ajudar e colaborar
com esses amigos para que eles deixem de ser tóxicos? Talvez você vai deixar de ser essa pessoa tóxica. Quais as decisões que você toma? Fazer um networking poderoso, né? Se abrir para novas amizades, restaurar amizades antigas, chamar uma amiga para tomar um café. Quais as decisões que você toma? Você precisa de amigos. E você precisa ser uma amiga que colabore, que contribui. E você precisa se assentar em mesas que vão fazer a diferença para você. E caso seja necessário, se afastar de lugares que fazem mal para você. Então, anote aí quais as decisões que você toma, qual é o projeto de vida que você determina, que você escreve para essas áreas da sua vida. E vamos agora para o último bloco.